Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos nos aprofundar num tema. Hoje a gente vai fazer jus ao nome do podcast, porque eu vou catch up para um assunto que eu devia ter feito isso há muito tempo, que é falar do anime Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion, famoso anime, importante, é um anime da década de 90, né? Isso, um anime de 95, que mudou a vida de todo mundo aí, em volta de mim, pelo menos, e eu não. Impactou muita gente, muita coisa, foi enorme no passado. Continuou importante na cultura pop, mais menos, fervilhando. E teve um grandíssimo retorno agora, graças à aparição dele no Netflix. Isso, Netflix remasterizou. Remasterizou não, né? Porque os japoneses cuidam muito bem dessa parte e já tinha Blu-ray, já tinha essas coisas em alta definição aí. Colocou os episódios em alta definição, a série, o anime todo e 2 longas, e alimentou a febre das pessoas aí recentemente. E fez todo mundo voltar a ter a Cruel Thesis na cabeça. Sim, que você já ouviu na abertura do episódio, então. Bom, vamos falar disso, mas antes disso, se você não conhece nosso podcast, a ideia é que a gente falar sobre coisas da cultura pop e geralmente o episódio fica melhor quando um sabe mais do que o outro, sobre o assunto, que é o caso agora. Por isso que é o Catching Up. Você pode assinar o nosso podcast onde você está ouvindo aí, seja no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, do iHeartRadio, Stitcher e tudo mais. Onde você pensar que tem podcast, a gente deve estar lá. Se a gente não tiver, avisa a gente que a gente vai atrás. A gente põe. Mas para você falar com a gente, você pode achar a gente na nossa página do Facebook, onde é facebook.com/podcastcatchingup. Ou mandar um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Ou achar a gente no Instagram e no Twitter com o mesmo handle, que é @podcatchingup. Ou você pode mandar uma mensagem só pra mim, ou só pro Davi, ou pros dois ao mesmo tempo, mas você quer falar diretamente pra gente. Eu sou, no Twitter, eu sou @odesinformante. E eu sou @dedonato. Então vamos falar um pouquinho dessa série? Vamos lá. Neon Genesis Evangelion, a série de 95 do Hideaki Anno, animador. Ele fez trabalho de animação pro Estúdio Ghibli, dirigiu alguns longas um pouco antes disso. E acabou conseguindo essa boquinha aí na TV Tóquio, nem é uma maior emissora lá. Não. Num spot, depois eles passavam Tartarugas Ninja, e aí pararam de passar Tartarugas Ninja, e a próxima coisa que ia passar, Neon Genesis Evangelion. No mesmo nível. Super. É pra crianças da mesma idade, eu diria. pra perturbar bem as pessoas. Ou seja, crescer dodói da cabeça. A gente tá falando aqui como se todo mundo já conhecesse, mas a série... Por que a gente esse fenômeno esse fenômeno. E por que virou um episódio do Catching Up, né? Deixa eu falar um pouquinho antes, por que eu não vi? Boa. Porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque eu tenho exatamente a idade pra ter visto. Eu tinha 13 anos em 95, chegou no Brasil em 96. 96. Meus amigos viram, e eu via anime, eu via Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Não era um fanático, mas eu via. Você estava inserido na cultura de alguma maneira. Tudo pra ver. Eu acho que eu não... Super Campeões. Vi alguns episódios. Eu também só alguns. Ninguém viu tudo dessa porcaria. Tsubasa. Eu acho que eu não vi porque não passou na TV. E eu não fui atrás do VHS. Meus amigos foram atrás do VHS e eu não fui. E ninguém me emprestou também. Era isso. Só por isso. Evangelion não passou na TV. Não. Ele era... Ainda bem, porque acho que ia ser um desastre para as pessoas do Brasil. Isso aí. Ia ser complicado. O SBT ia querer passar na hora do almoço, como ele passou King of the Hill na hora do almoço. Pra criança, ele passava Blossom. Meu Deus do céu. Eu tive uma experiência muito boa, tive muita sorte nesse sentido. Eu tenho um amigo japonês e já era muito mais rápido nessas coisas do que eu jamais fui. E ele conhecia esses fansubs todos. E ele pegava... Era BAC? E ele conseguiu os VHS. E esses VHS rodaram pela nossa turma inteira. Como os episódios são de 26 minutos, acho. Eu matei super rápido. Ele me emprestou as três primeiras VHS. VHS é uma fita de vídeo. VHS é uma maneira de assistir. De assistir coisas antigamente. Antes do Blu-ray... Antes do streaming tinha o Blu-ray. Antes do Blu-ray tinha o DVD. Antes do DVD... tinha o VHS, era uma fita. E nessas fitas iam 4 episódios.
4 episódios, e esses fansubs eram maravilhosos, porque eles legendavam esse cacete. E graças a Deus que alguém fazia isso, porque senão eu teria de ter aprendido japonês mais rápido. Engraçadamente, Evangelion me levou a começar a aprender alguma coisa de japonês, porque a abertura, esse Cruel Thesis aí, ela vinha legendada às vezes em japonês, em romanji, mais japonês, às vezes em inglês e às vezes em português. Eu copiei as 3, e aí eu ia batendo, ia descobrindo o que cada palavra significava. Coisa de mental. Nerdinho, adolescente. Nerd com 14 anos. Tempo livre, que era uma beleza, zero internet. Eu cheguei a fazer tabela de Opa, katakana. eu tenho também. Katakana hiragana. Opa. E aí, eu assisti os 12 primeiros episódios numa tarde. E aí eu falei, cadê o resto? Ele, rapaz, e no dia seguinte eu já peguei o resto, matei essa série acho que em 3, 4 dias. E... Não se matou na sequência? Não me matei na sequência, mas empolgadíssimo, pronto pra falar com todo mundo, e não era todo mundo que tinha visto ainda. Então foi um processo pra saber lidar. Você é um early adopter no Brasil. Fui, por sorte, não tive zero mérito nisso, aconteceu. Anyway, Evangelho. O que é? Bom, por que apela pro jovem ali de 13, 14 anos que tem a idade do protagonista, que é o Shinji, de 14 anos? Porque é uma série de robôs batendo em monstros, primeiro Gigantes. momento. Robôs gigantes batendo em monstros gigantes. É um kaiju. É Mecha versus kaiju. Isso. Isso aí já vem de metade do público. A outra metade do público, adolescente. A gente estava pronto para isso. Todos nós dessa idade cresceu com Changeman, com Jaspion, Sim. com Jiraiya, que são versões... Os Super Sentai são versões live action disso, de pessoas entrando em robôs gigantes para bater em monstros gigantes. A gente tava pronto, e não tinha nenhuma coisa estranha pra gente nisso. Sim. O outro lado dos adolescentes que pegou é uma série sobre sexualidade adolescente. Então tem bastante... O moleque convive com 3 meninas. 2 meninas e uma adulta. Aspas na adulta. É. Mentira. Eu tenho de falar uma coisa que eu assisti... Depois eu falo, não tem a ver. Mas é uma coisa sobre a Misato, eu falarei depois. Tá bom. Tem toda a questão ali de eles querem o que todo adolescente quer. Todos querem. Dominar o mundo. Dominar o mundo. Então, isso já apela para outra metade dos outros adolescentes. Geralmente, o público continua masculino. Sim. Mas, apesar de várias personagens femininas muito boas na série. Eu acho que as principais personagens, as mais interessantes dos personagens... Os personagens até todos... numericamente, assim. Só tem o Shinji e o pai dele, praticamente, de homem. O Ikari Gendo, o Kaji... São 3 homens e Shinji. 5, 6 mulheres. Sim. São personagens fortes. Todas são interessantíssimas, profundas. E aí a gente começa a transcender o adolescente. O que o Evangelion faz? Ele é uma série de robôs gigantes defendendo a Terra de ataques de monstros gigantes. Você não sabe ao certo por que esses ataques estão acontecendo, mas você tem plena consciência que eles vão te contar durante o percurso da história. Isso meio que acontece. se você pensar bastante, você descobre, mas em linhas gerais, a sinopse bem rasa é no ano 2000, a série é de 95, então no futuro da série, no futuro de quando a série saiu, no ano 2000, houve um ataque de anjos, houve um evento cataclismático. Que acabou dizimando metade da população da Terra. Sim, é chamado de segundo impacto. Isso. Porque a comparação é com o meteoro que dizimou os dinossauros. Médio essa comparação, pode ser. É uma das explicações para o segundo impacto. Mas é um cataclisma que elevou o nível dos mares, a Antártica é só um mar gigante hoje em dia. Mas enfim, matou metade da população da Terra. Mudou o eixo da Terra, a água subiu em pedaços estranhos, metade da população foi pro saco e deixou todo mundo alarmado que isso pudesse acontecer outra vez. 15 anos depois, isso começa a acontecer de novo. E eles começam a aparecer monstros gigantes que vêm do nada, sem explicação, e eles chamam esses monstros de anjos. Super normal, é como eu chamaria um monstro também. E aí depois a gente entra na temática da série. É Cruel Angel Thesis, não é? O nome da música. Da abertura. Da abertura. Tem o Angel no meio. Tem. Tá aí a ligação do nome da música com a série. E esses caras vêm e eles precisam e a Terra precisa se defender, e o Japão ali tem uma entidade paramilitar
chamada Nerve, que tem os robôs gigantes preparados para isso. Eles sempre Porém, esses robôs só podem ser pilotados por pessoas específicas. E por acaso são pessoas que têm, na época, 15 anos depois do ataque, 15 anos, 14, 15 anos. São crianças que nasceram próximas à época do ataque. Quase todas foram treinadas especialmente para isso. Sim. E uma delas é o Shinji Ikari. Ikari Shinji. Ikari. Shinji Ikari. E ele é a exceção a essa regra. Que ele não foi treinado, ele foi meio jogado ali. Ele é jogado às pressas para consertar um pepino. E aí, quando ele entra no robô, eles têm a ligação ali. A gente vai debater isso um pouquinho melhor na parte de spoilers aí. Mas, basicamente, existe uma conexão entre piloto e robô. E essa conexão tende a acontecer. Eles precisam harmonizar. Então, as ondas cerebrais precisam harmonizar. Eles copiaram isso do Pacific Rim, né? Isso. Eles assistiram Pacific Rim e o filme do Del Toro. Eles foram pro futuro. Sim. Copiaram o Círculo de Fogo do Del Toro. E voltaram para 95 para fazer isso, e não o inverso. Então, Pacific Rim é uma homenagem claríssima ao Evangelion. Sim. Só que não chega aos pés. Apesar de ser legal. É bem divertido, é super empolgante, zero cabeça. Você pode comer a pipoca sem se preocupar no Pacific Rim, no Círculo de Fogo. E o Evangelion te pede que você ponha a pipoquinha de lado às vezes. Você vai chorar com a pipoca no colo. Bom... a gente tá traumatizando vocês antes de assistir. Vale a pena? Porra. Você tinha visto o quê? 10 episódios, mais ou menos? Então, eu nunca tinha visto. Aí, nos anos 2000 e tanto, eu já sabia da fama e tal. Eu sabia que eu queria ver, então eu baixei a série inteira. Boa. E comecei a ver, mas eu achei legal. Eu vi 10 episódios. Achei muito legal. Mas não era uma coisa que eu tava... Na vibe na época. Às vezes, sei lá, queria ver outra coisa e acabei não vendo. Eu fui deixando de lado. Então, até chegar no Netflix, eu tinha visto 10 episódios. Na época, Smallville tava muito em alta, Não foi agora, tipo 2011 que eu baixei, sei lá, 12. Entendi. Mais recente. Tava vendo Breaking Bad, sei lá. Pode ser. E aí vi, agora que a Netflix me colocou, eu fui atrás, criei vergonha na cara e fui ver o resto. Tá na hora, né? Vai. Meia hora cada episódio. E aí eu vi rapidinho todos e eu fiquei... Não saiu da cama por 2 dias. Basicamente. E agora você veio gravar direto com esse seu pijama sujo aqui. Beleza. Então vale a pena? Porra, vale sim. É uma das coisas que muda a sua percepção das coisas. Eu vi alguém falando que é o 2001, no Odisseia no Espaço, da geração anime dos anos 90. E você não achou um exagero? Não achei um exagero. Inclusive tem muita referência de 2001 na série. Sim. Quer saber quão incrível é? Anime tava tendo um momento de derrocada no Japão. Tava vendendo menos, tava mais difícil. Os anos 90 foram anos de recessão no Japão, né? E tava difícil mesmo. E o Evangelion reacendeu o público pra anime. E é uma indústria multimilionária hoje em dia. Faz coisas... A quantidade de dinheiro que anime faz, a gente não tem nem noção, porque é em ien. E a gente não sabe quanto que vale um ien. Eu tava vendo... porque o Evangelho teve lançamento em cinema e tal. E aí eu vi, tipo... No mundo todo, tipo, $1 milhão, $1 bilhão, sei lá. A franquia Evangelion eu vi essa semana, estudando pra fazer o podcast, só a franquia Evangelion rendeu mais de $5 bilhões. Meu pai. E a franquia, porque não é só anime, não são só os longas. Assim, a série se vendeu, assim, a empresa dona da série, a Gainax, assim, abre as pernas pra qualquer coisa. Eu queria pôr o Shinji em cima de um dinossauro. Tem videogame? Tem, beleza, o videogame é de menos. Tem 15 jogos diferentes. Mas aí tem... eles vendem água mineral, eles vendem creme de barbear, tudo Evangelho. Não faz o menor sentido, mas tem. É maravilhoso. Máquina de pachinko, tem um monte. Maravilhoso. Eu vou pro Japão comprar creme de barbear do Shinji, do Pen Pen. Eu acho que eu tô falando besteira. Eu acho que os 5 bilhões era só no pachinko. Meu Deus. Fica aí com as duas informações. Uma delas já tá certa. Meu Deus. Bom, é dinheiro, né? É dinheiro pra caramba. O Evangelho se vendeu pra caramba. E assim, você não precisa saber de tudo isso pra saber que a série... E junta pelo fato do Hideaki Anno não estar satisfeito nunca com o que ele fez. Então. E aí ele quer sempre melhorar. Então, tipo, depois que acabou a série, ele falou: o mangá vai ser o que eu realmente queria fazer. Ele nem acabou o mangá.
O mangá acabou em 2014. O mangá começou junto com a série, pouquinho, 93 eles começaram a fazer, e o mangá foi continuando, mas assim, é muito mais difícil dizer o que é canônico Muito. no Evangelion do que no Star Wars da vida, Sim. que também tem um monte de spin-offs, etc. E o pior de tudo, o ano tá envolvido em tudo. Em quase tudo. Então fica mais difícil ainda. Se fosse tipo, não, é só o que o cara fez, a gente falava, beleza, aí facilitou. Mas não, cara, tipo, o Girlfriends of Steel, ele participou da história. Mas vamos falar do Neon Genesis Evangelion, dos 26 anime, episódios, dos 26 episódios e dos 2 filmes. E dos 2 filmes. E na verdade, um dos filmes é um recap, né? Então um filme, End of Eva. End of Evangelion, exatamente. Então a gente vai falar da série e do End of Evangelion. Foi tudo que eu vi mais uma coisa além disso, só. Tá justo. Se você não viu, veja. Evangelion impactou a cultura de anime no mundo. Ele ressurgiu o anime com força. Então, se você hoje em dia sabe o que o cacete é um otaku, se você assistiu Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Card Captor Sakura, sei lá eu. Se você cresceu com Sailor Moon, de alguma maneira, as vendas disso foram impulsionadas pelo Evangelion. E o que é mais bizarro de tudo é que o Hideaki Anno é um cara super introvertido, super fechado, super autoral. Ele é um cara que, em outro contexto, ele seria o único dono da coisa, e o que ele falaria seria a lei, mas ele está incluído num sistema capitalista tão forte no Japão que... ele é só uma peça na engrenagem. Ele é uma peça na engrenagem. Ele é o mentor da coisa toda, mas ele não controla tudo. Não. O Hideaki Anno, ele fez a coisa mais difícil que tinha com o Evangelho. Você tinha animes super empolgantes e divertidos, tipo Cavaleiro do Zodíaco, que te dão zero coisas pra pensar e mudar. No máximo você aprende um pouco de mitologia grega. Um pouco, e provavelmente vai estar errado. Ele pegou a parte de empolgação, pôs na série, e aí ele pegou uma parte pesada de pensar, de reflexão, de filosofia, e pôs na série. E com isso ele abriu espaço para você continuar assistindo coisas que sejam empolgantes e continuar assistindo coisas que te façam pensar. Sim. É por causa de obras como Evangelion e Akira que eu pude assistir Perfect Blue e aí sim me matar. e é por causa de Evangelion que uma série de filmes, uma série de estilos narrativos surgiram depois. E acho que talvez seja um dos principais momentos de impacto da cultura asiática na cultura ocidental até aquele momento. Depois isso aconteceu 1000 vezes, a gente falou em Matrix disso, Sim. falou de Tigre e Dragão, falou de uma série de outras coisas. O Matrix é muito influenciado por Evangelion, foi bem próximo, né? Saiu em 95, 96 e o Matrix saiu em 99. Mas tem ali, dá pra ver influências claras, assim. E você falou de filosofia e de ação, eu acho que tem alguns pilares, assim. Eu vou falar aqui, antes da gente falar de spoiler, só dos influenciadores. Schopenhauer, principalmente, a gente vai falar por quê. Freud, porque tem muita coisa de psicossexual, de análise, muita coisa, assim, profunda mesmo. Não é que eles referenciam. Filhos é pesadíssimo. Sim, não é que eles só referenciam na série, eles aprofundam. Novo Testamento, óbvio, Evangelion, não tem Não como é sem querer, ser. gente. Não é sem querer que chama Neon Genesis Evangelion, não é sem querer que os bichões chamam anjos, não é sem querer. E a Cabala judaica, que tem muita ligação. Que aparece. Então, essas acho que são as principais influências de conteúdo, assim. E isso num contexto de monstros gigantes batendo em robôs batendo em monstros gigantes. De se impressionar. Ele fala muito sobre a depressão dele, assim. Ele é um cara deprimido bastante. Clinicamente. Ele vinha também de dois animes que ele tinha posto tudo que ele podia lá e não tinha dado tão certo quanto ele queria. Sim. E mesmo depois o Evangelho continuou deprimido, continuou produzindo pouco, assim, produzindo bastante, mas não tudo que ele queria, ao ponto em que em 2013 o Estúdio Ghibli do Miyazaki estava fazendo o último filme do Miyazaki, que é o The Wind Rises, que eu não lembro como está em português, que é ótimo, que é uma história de um cara que projetava os aviões zero dos kamikazes, e a história da vida dele, assim. Tem muita autobiografia no meio de alguns criadores lá. A voz do protagonista é o Hideaki Anno.
Rapaz. que é o diretor, ele chamou. E tem muita coisa de depressão no filme também, então essas coisas estão lá também. Então eu recomendo muito The Wind Rises também, é um filme muito bonito O Ghibli é famoso por ser bonito. Sim. Então, essas são algumas referências principais do Evangelion, aí acho que já deu para sacar Que é light. que muito pós-modernismo também, muitas ideias pós-modernas, inclusive visualmente. O visual é muito maluco. Então são influências, todas essas influências são ocidentais, e que é uma coisa muito comum na cultura japonesa, que eles pegam uma coisa ocidental, transformam no jeito deles e devolvem pro mundo eles dão um one-up na coisa, assim. E eu acho que o Evangelion é um caso muito claro disso. Sim. Bom, vamos pra spoiler? Acho que vamos pra spoiler. Então quem já viu a série, quem não viu, veja. E assim, o que dá pra ver? O que precisa ver pra saber a história? Eu vi só o anime, o End of Evangelion, e eu comecei a ver a quadrilogia de filmes Que ele lançou depois. reboot da série. Reboot da série não, né? Reboot da história que ele lançou nesse século, que foi em 2007 com o Evangelion 1.0, 1.11. No final, o nome inicial era 1.0, 2.0 e 3.0. E 4.0. E aí vai ser... O 4.0 era 3.0 mais 1.0. No final ficou sendo 1.11, 2.22, 3.33. No X, sei lá eu. Então eu vi a série inteira e o End of Evangelion. Eu acho que isso é essencial. Não dá pra não ver isso. Esse é o core, é isso que a gente vai falar. Tá tudo no Netflix, isso. Isso que eu falei tá no Netflix. Tem mais um Netflix também, que é o Death and Rebirth. Não é Death and Rebirth. Death and Rebirth é uma versão. Death True ao quadrado é o nome. O japonês é uma desgraça nessa parte. Então vamos... Que é basicamente parte do que você já vê no End of Evangelion, com mais um recap da série antes. Entendi, é uma soma de tudo ali. Mas não acho que você vai ver isso e tá bom. Tem tá que pronto, né? Tem que ver a série, sim. Bom, spoiler. Ai, minha cabeça. Você acabou de ver, então, tipo, é bom ter as impressões de quem acabou de ver. Assim, tinha visto até o episódio em que a Asuka desce no vulcão. Certo. Legal. Meus peitos expandiram. Exatamente. Então, até ali, a Asuka chegando interessante, tá? Ela é um contraponto pra Rei, um contraponto pro Shinji também, porque ela é extrovertida e ela fala o que todo mundo pensa. E decidida e confiante, ela gosta de ser um piloto de Evangelion, que, tipo, a Rei, você não sabe se ela gosta ou não. A Rei nada. Mas a Rei nada. O Shinji odeia. E a Asuka adora. Ela adora o desafio. Ela quer ser a melhor. Ela se acha a melhor e ela quer continuar sendo a melhor. Que é um personagem mala. Eu vou deixar você continuar depois disso. Você não acha ela personagem mala? Cara, eu adoro a Asuka. Eu acho a Asuka maravilhosa. Mas é por causa do arco dela. Eu acho, tipo, quando você entende a Asuka, tipo, você fala, caralho, sabe? Tipo, ela chega no segundo terço da série, sei lá. Não, ela chega no 8. Ela chega no 8. Na verdade, a série é dividida assim, na minha opinião. Os 4 primeiros, eles são mais lentos e te posicionam. Sim. E aí você aprende... Primeiro você entende que é o Shinji, nos 2 primeiros. E o que o Eva 01 é. Sim. No segundo e terceiro você vê o Shinji e a turma de escola dele. E o Shinji e a Rei. Sim. E aí você entende isso. Os 4 próximos, eles começam a pegar o ritmo. Então ele começa a ser um pouco mais empolgante. Aí entra a Asuka. Aí os 4 seguintes, eles são só empolgação. São tipo, You Both Dance Like You Want to Win. Que é o episódio que eles fazem o Dance Dance Evolution lá. Sim. O anjo flutuante e eles precisam dos 3 juntos ao mesmo tempo. Olho. O olho gigante. O olho gigante pra destruir. São os episódios do vulcão. São os episódios que são empolgação. É tipo, tudo acontece mais rápido. As interações humanas são mais humanas e menos travadas. São mais humanas e menos japonesas. Posso falar assim? Já que a cultura japonesa é um pouco diferente da nossa em interação de relações, assim, eu acho. Eu imagino que aquela relação que o Shinji tem com a Rei, por exemplo, seja uma relação mais comum do que ela é no Brasil, por exemplo, onde nós somos mais abertos e, tipo, se a pessoa é muito quietinha na dela, a gente cutuca ela pra ela falar e lá eles respeitam essa pessoa mais do que qualquer outra coisa, assim, tipo. Tem uma cena
que o Shinji vai falar com a Rei na escola. Ele pergunta de um machucado dela. E ela fala, eu te conto quando eu estiver preparada pra falar sobre... Quando eu estiver pronta pra falar mais. Beleza. E ele, Fica por tipo, aí. dá um sorriso feliz, porque ela vai contar pra ele quando ela estiver preparada pra falar mais. Que é, tipo, uma coisa impensável pra gente. Eu imagino. Eu falo, como assim? Ainda mais eu que falo sem parar. E aí, do 12 pra frente, Aí a série muda. É. Aí entra o fator Suzuhara, entra outras coisas que a gente... E é curioso que o fator Suzuhara, o Suzuhara entrando ali, ele dá profundidade na coisa. Eu não sei se ele é essencial pra história. Acho que ele não tá nos reboots, né? Ele tá nos reboots, Tá. mas ele não... O que acontece com ele, que é a cena mais... A primeira cena que você fica em choque real na série, porque acho que é, tipo, no 16, quando, tipo, o anjo toma o controle do Eva, do Suzuhara, e aí o Ikari Gendo fala pro Shinji continuar, o Shinji fala, não vou, ele desativa o Shinji e faz o Shinji assistir o Eva dele destruir o Eva do amigo e quebrar a escotilha que o amigo tá. Morder, é grosseiríssimo. Meu Deus do céu, aquela cena é... Pra mim, com 14 anos, caralho, eu queria dar na cara. Eu não sei se eu ia entender tanto. Assim, eu gostava de coisas intelectuais na época. Mas eu não sei se eu tava preparado, cara. Também não sei. Vendo hoje, eu falo, dúvida. caramba, porque vai fundo mesmo. Vai. Vai na psique dos caras, assim. E no Rebuild não é o Eva. Não é o Suzuhara. É a Asuka. E aí é bem porque eu vi o primeiro. pesado. Eu vi o primeiro do Rebuild aí e a Asuka não chega. Não chega. Não chega. A Asuka chega no segundo, mas chega também a Mari, que eu não que conheço. é a nova pilota. E aí Então, qual é que é dessa história dele mudar tanto assim? O que será? Eu não sei exatamente, mas vamos primeiro falar da história. Da história e a gente fala um pouquinho disso depois. Sim. Porque, assim, o Rebuild a gente vai tratar só um pouquinho, o mangá só um pouquinho, os jogos só um pouquinho. Eu acho que vamos focar no que tem no Netflix, que todo mundo pode assistir ou assistiu. O que você achou dos personagens? Quais são os personagens que você mais gosta, por exemplo? É o Pen Pen, né? Lógico que é o Pen Pen, óbvio. Eu não sei se eu ranquearia personagens como eu gosto, assim. Eu acho o Shinji insuportável, mas ele tem que ser insuportável. O papel dele é ser insuportável. Eu acho a Asuka insuportável, mas ela cumpre o papel dela ali. E assim, pra alguém que entra não no começo da série, ela tem o gesto final da série. Opa. Eu achei até estranho ela aparecer no final. Eu adoro que seja ela. Eu adoro que seja ela. A Rei ia ser... Eu ainda não processei. Perturbador se fosse a Rei. Perturbador. Porque a Rei... aí eu vou dar um mini spoiler do não, Rebuild. Vai lá, pode ir lá. A Rei, no Rebuild, é clone direto da mãe dele. Da mãe dele. Tipo, eles têm várias reis, você sabe disso, na série mostra. Mas, tipo, ela é um clone direto da mãe. A gente sabe, no Rebuild, eu não vi o Rebuild, mas até lá fala que ela é clone, ela é um corpo sem alma. Mas o que eu senti no Evangelion, quando eu assistia, é que a primeira rei era rei. E ela aí, morreu ela morre, eles ligam o clone a partir dali. Mas ela era apática do mesmo jeito. Já, sim. Só que a diferença é que ela era uma apática que já vivia há um tempo, né? Mas quem que é a mãe da Rei? Que é a Eva 00. Porque os Evas são as mães. Ela tem a alma. Eles têm as almas das mães das pessoas. Teoricamente é isso. Dos pilotos. Teoricamente é isso. Quem que é a mãe da Rei? Não tem. É a Lilith. É a Lilith, eu acho. Ririsu. Eu descobri, tava vindo hoje, prestei atenção eles falando Lilith em japonês, é Ririsu. É preocupante. A Rei é um personagem super... ela é um personagem que não tem expressão nenhuma, nunca. E assim, então por isso que eu falei, não tem como ranquear, porque eles não são... cada um tem um papel muito bem definido na série, assim, a Asuka é arrogante, o Shinji é reticente, a Rei, ela cumpre a ordem, faz o que falam pra ela fazer, e a dinâmica tá ali. Eu acho que o personagem mais humano da série, assim, acho que é a Misato. Não sei se é que eu mais gosto, mas eu acho que ela... Então, é isso que eu ia falar da Misato, que é uma loucura. Quando eu assisti a série, eu falava, nossa, que pessoa... Ela é porca. E é...
É E desorganizada. é desorganizada. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu entendo tão mais a Misato. Ela é Tipo, profissional. ela é super profissional e ela sabe que, tipo, ela precisa desestressar, ela precisa do tempo dela, ela tem o banho que ela precisa tomar, a cerveja que ela precisa tomar, ela, tipo, ela é tão mais próxima de alguém que a gente conhece Sim. do que, tipo, os outros. Realmente, ela é um personagem mais redondo, mais humano. Eu gosto muito da Hitsuko, eu acho a Hitsuko super também, mas ela é a certinha demais, a que vai muito na linha. A gente não vê muito da vida pessoal dela, a não ser que ela teve um caso com o pai do Shinji Sim, e que ela tem a mãe dela nos Magi, no computador. sim. O que mais dela? Eu não lembro. Ela tem uma ligação com o Kaji, mas é uma ligação de broderagem mais do que com outra coisa. O Kaji, o problema é com a Misato mesmo. Talvez você tenha visto a série, mas você não lembra de quem que a gente tá falando. Então, só lembrando rapidinho o cast ali. Os pilotos, tá claro, Shinji, Asuka. A Asuka é a ruiva alemã, a Arei é A de cabelo azul cabelo e azul. olho vermelho. É. O Shinji é o moleque principal. Mas aí a Misato é quem toma Cuida conta deles. deles três. É a capitã. Moram todos com ele, menos a Arei. Moram a Asuka e o O Shinji Shinji com ela. com ela. E a Misato responde para o pai do Shinji, que é quem controla o Nerve total. É. A Nerve é um braço da ONU nesse universo. E ela foi criada após o Segundo Impacto. A Nerve, ela é famosa por mentir bem pro público. Eles não dão as notícias inteiras. Então, no segundo episódio, depois que o Shinji destrói metade da cidade... O Shinji não, né? O Eva 01. O Shinji tinha nada a ver com aquilo. E o Eva 01 entra em Berserk Mode e destrói metade da cidade. Você vê o primeiro-ministro japonês dando uma entrevista em Tóquio 2, falando uma outra história do que aconteceu, uma desculpa. E aí até a Misato comenta com a Hitsuko, falando, eles foram com o papel número 2, tal, tipo, com o fundo de tela número 2 e tal. E a Hitsuko, no caso, é a chefe dos cientistas da Nerve. Chefe dos cientistas, ela cuida do computador, que é o Magi lá, os reis magos. O que eles fazem exatamente? Eles preveem as coisas, eles controlam os Evas. Eles controlam o headquarters da Nerve, eles têm toda a database da Nerve dentro deles, cada um é exclusivo, eles precisam dos 3 ao mesmo tempo fazendo alguma coisa para a coisa ser feita. Eles decidem as coisas juntos. Então, para você não poder ser hackeado e perder os 3 de uma vez, eles só perdem um por vez e aí os outros conseguem fazer. E tem o pai do Shinji, que a gente falou bastante, e tem o Kaji, que é o ex-namorado da Misato. Que volta depois de uma missão fora da Nerve. Também no meio da série. Pra passar um tempo lá, ele traz a Asuka, se eu não me engano. A Asuka chega com ele, se eu não me engano. Aí tem os coadjuvantezinhos, que tem os alunos da escola do Shinji. Aí tem o Aida. Tem o Suzuhara, que vai virar piloto e depois da merda. Eu gosto muito da linha do Suzuhara. Acho um personagem bem escrito. Ele tem o problema que a irmã dele fica soterrada nos destroços da batalha. Ele não gosta do Shinji a princípio. Aí no terceiro episódio ele fica dentro do pódio do Eva com o Shinji, porque eles protegem os dois. E ele vê o quanto sofrimento o Shinji tem lá dentro, muda o jeito que ele enxerga isso. E aí ele é descoberto como um das crianças possíveis, né? Que a Nerve fica minerando as crianças que nasceram naquele período para ver. E sabendo o final lá que tem a ver com as mães, qual é que é? Fizeram Eva com a mãe dele? Não tenho a menor ideia. Eu nunca pus o dedo em cima de que todos os Evas tinham a ver com as mães. Eu entendo, pro Shinji e pra Asuka é super fácil, pra Rei é interessante se for a Lilith, até por história, mas eu nunca tinha posto, 100% de firmeza de que era sempre ligado, assim. Eu sabia que o Shinji era, e era o único que eu sabia. Era, a certeza que eu tinha é o Shinji, porque faz parte da história, né? É por isso que ele harmoniza tão rápido com o Eva 01. E por isso que o Eva 01 tem os rompantes de proteger o Shinji das coisas. O primeiro episódio, o anjo tá atacando Neo Tóquio 3, cai o pedaço do teto, ia cair em cima dele, o Eva 01 protege o Shinji sem ter ligado. Então aí você fala, tem um monte de ligação real ali, e é por isso que o Gendo tinha tanta certeza. Sim.
Mas pelo que eu entendi, na época que eu assisti, era só o dele porque era errado. Isso. Que não devia ser assim. Não devia ser assim. E, inclusive, explica muito da personalidade do Ikari Gendo, que ele ser tão distante do Shinji, de tudo, emocionalmente também, não se ligar a nada e tal, só ter o trabalho como principal, porque o quanto ele foi afetado pela perda da esposa. Sim. Eu nem lembro como é que ele perde ela. Também sei. não. Eu lembro que a mãe da Asuka se mata. Se mata, é pesado. Esse episódio é pesado. Que é quando a Asuka já tá em baixa, né, pós... Bom, sendo sincero, a Misato tem uma evolução, mas... Tem só mais um personagem aqui. Sim, Kaoru Nargis. E ele, eu acho que ele bagunça a história toda. Assim. Eu gosto dele, assim, mas eu acho que ele bagunça a trama. Ele bagunça tudo. Porque ele chega sabendo, ele é uma entidade. Você não sabe se ele é um par masculino da Rei, você não sabe se ele é um viajante no tempo. Ele chega já sabendo tudo que vai acontecer, como vai acontecer. Não sabe se ele é um anjo. Ele é a quinta criança, é tudo que você sabe. E tá errado ali. Ele é de olho vermelho também, não tem? Eu acho que sim. Ele é muito parecido com a Rei, assim, fisicamente. Muito. Muda o cabelo ali, olha lá. O cabelo dele é branco espivitado. Ali que traz a sexualidade do Shinji pra outro patamar, assim. Porque ele realmente ele chega seduzindo o Shinji, sabendo que eles se amam. E aí você tem teorias que dizem que então realmente eles já se amaram. Ele chegou ali de outra dimensão ou voltando no tempo, já sabendo como tudo aconteceria. Das evoluções, eu acho assim, a Misato evolui um pouco. Tem transformações importantes que acontecem com ela, principalmente quando ela começa a entender o que a Nerve faz e quanto que ela só estava na superfície do que as coisas aconteciam. Sim. E aí, quando ela chega pro End of Evangelion, ela é uma personagem mais dura, mais crítica e mais pronta até para dar o beijo que ela dá no Kaji depois de tudo o que aconteceu. No End of Evangelion ela beija o Shinji. O Shinji, nossa, é verdade, nossa senhora, que zona. Ela beija o Kaji na série. Ela teve um caso com o Kaji. Sim, mas ela tem recaidinhas. E ela tem uma recaída, sim. Com o Kaji, várias. Recaidinhas, E aí que a Asuka fica toda enciumada porque ela acha que tem que ser... o Kaji tinha de ficar com ela. Sim. E a parte mais humana da série, eu acho que é essa relação ali. Sim, sem dúvida. E até pela disputa, até por como a Asuka é de gostar de disputar tudo e ser a melhor em tudo, ela obviamente ia achar que o cara bonitão que chegou de fora e tal era o cara... Que tem 15 anos a mais do que ela. Sim. Assim como a Misato tem 15 anos a mais que o Shinji. Bom. E desde o primeiro episódio, ela fala, não, fica tranquilo, ele até que é bonitinho. Não, fica tranquila, eu não vou dar em cima dele. Ela fala como piada, mas na verdade tem... Não sei se tem, mas... Enfim, tá ali, tá exposto. Tem, de repente tem um negócio latente. Ela realmente achou ele bonitinho, sei lá. Isso no End of Eva, de repente, pode ter aflorado alguma coisa, ou pode ser pela situação. Eu acho que era mais a situação. Não, ali eu acho que é porque se ela não fizesse aquilo, o Shinji não ia. Não ia. Eu também acho. Ela tinha tomado tiro, ela ia morrer, e ela precisava tranquilizar ele de alguma maneira. Sim. É pela situação. Não tem esse desvio. Tem as piadas, tem o inuendo da coisa, mas não tem o fato em si. Não existe. O fato não existe. Vale pela situação. E para mostrar também a diferença de personalidade dela para Hitsuko. Então, a Hitsuko é dura, racional, e a Misato é mais emocional e mais branda, né? Ela não vai bater no Shinji, ela nunca bate no Shinji verbalmente, ela nunca diminui o Shinji, ela olha pro Shinji e entende quem o Shinji é. Ela é uma people person. Ela é uma people person. O desenvolvimento dela é muito lento e ela cresce pouco, na minha opinião. Shinji também é outro que desenvolvimento lento e cresce pouco. É que onde o Shinji mais cresce é no final do anime. Sim. Que depois é refeito no End of Evangelion, como se não tivesse acontecido. O que explicaram na época, porque o episódio 25 e 26 é o projeto de instrumentação humana. Acho que na época, a BAC traduziu como projeto de complementação humana. Eu não sei como é que ficou no Netflix a tradução, mas a instrumentalização. Instrumentalização. É isso que é em inglês também. Só um parênteses rápido. Eu tava vendo Netflix do 10 em diante, eu comecei a ver em português. Porque dublado? Não. Legendado em português. Sim. Eu vi ali em algum episódio
uma coisa muito moderninha meme, assim, na legenda. Tipo, sem tempo, irmão. Ah, foi isso. Foi isso, eu ouvi falar. Aí me falei, opa, pera lá. Deixa eu ver em inglês. E era normal, era uma coisa do tipo, sei lá, não posso fazer isso. Aí eu falei, não, vou parar de ver em português. Não quero... Não quero estragar a experiência. Não, quero ver o mais neutro possível. Eu não sei se o inglês é neutro, tão neutro. O que eu peguei na época, quando eu assisti, era que a legenda em português que a BAC fez, que o Fansub fez aqui no Brasil, era muito, muito em cima do que tava escrito. Então, tipo... Estrutura japonesa. A estrutura tava muito, tipo, certinha. Os caras tinham um rigor pra fazer, assim, a legenda. Não sei se foi pelo carinho, pelo texto que tinha ali. E a americana, a legenda que vinha em inglês, quando vinha, era mais solta. Uhum. Então, na abertura, eles repetem Johonen Yoshin Aninari em 2 momentos. E Brilha, menino. Jovem, levante-se e torne-se uma lenda. Em português estava igual as duas, a tradução. Em inglês ela mudava. E aí eu falei, então eles não estão fazendo em cima, eles estão dando o conceito. E aí eu preferi em português, mas agora, com Sem Tempo Irmão, você me deixou com medo. Aí eu vi o resto em inglês. Tá. A partir do 13 eu vi em inglês. Justo. Mas eu te cortei. Não, tranquilo. E aí eu acho assim, eu gosto muito da linha da Asuka. Eu acho que ela chega muito decidida, muito determinada, e aí você entende o que ela tá escondendo. Ou quanto que, na verdade, ela não tem essa confiança toda. Ela é uma confiança que ela comprou pra ela. Ela falou, eu vou ser confiante. E aí isso durou o tempo que precisou durar. Primeira vez que arranhou a confiança dela... Desabou. Ela desaba, porque é uma confiança que não tá erguida em nada. E você vê que isso na série é colocado como grandes momentos, assim, os stakes são gigantescos, tá? A vida das pessoas está em risco, mas esse tipo de funcionamento existe nas pessoas no dia a dia, assim. Sim. Uma pessoa super confiante, que na verdade é baseada numa coisa que é problemática, vai desabar muito mais facilmente no dia a dia dela, porque deu alguma coisa que não agradou ela. Sim. E aí ela não vai mais funcionar, e ela vai entrar numa crise e tal. Uma coisa que se você for fazer uma análise, você vai pescar todos esses conceitos que estão lá. Eu te cortei quando você estava falando dos episódios finais. O projeto de instrumentação humana. Instrumentalização, sei lá. No final das contas, você descobre que a Nerve tá servindo a Sil, e a Sil... Seli, sei lá como é que você fala isso. Eu vi em japonês Seri, né? Seri. E eu ouvi gente falando Seli mesmo. A Seli, Sili, Sil, Seri, como você quiser falar. Os monolitos do 2001. Isso, que nem esconde. Os caras tinham uma agenda, e a agenda deles era... Trazer o fim do mundo. Trazer o fim do mundo para a humanidade evoluir. Eles querem juntar a humanidade numa coisa só e quebrar a barreira da individualidade das pessoas. E parte disso está colocado na sessão de terapia do Shinji do 25 e 26. São 2 episódios focados inteiramente no Shinji e inteiramente na cabeça do Shinji. E aí você pode interpretar que é só realmente dentro da cabeça do Shinji mais nada, ou você pode interpretar que é uma união que a Seli fez de alguma maneira aí, dele, das duas pilotas e da Misato, para que eles se descubram ali eles sejam um só. Pode ser uma coisa que não tá só na cabeça dele, pode ser uma coisa na cabeça de mais pessoas ao mesmo tempo. Porque o Shinji tá descobrindo coisas que não tinha como ele saber, talvez. Ou pode ser só uma coisa da cabeça dele mesmo, mas não sei. Eu acho mais interessante, talvez, pensar... Ser mais complexo. Que tá todo mundo se descobrindo ali, não só ele. Sim, é interessante. E é pesadíssimo. É uma coisa desconexa do resto da série. Você passa 24 episódios assistindo robôs gigantes batendo em anjos. Por mais doente que sejam esses 24 episódios, os robôs gigantes estão lá e os anjos estão lá. E aí chega num ponto crítico ali, que a Arei quase morta no hospital. Não é a Asuka. Não, a Asuka tá quase morta no hospital. A Arei já tinha morrido vindo. E era um clone. Era um clone. A Misato não. Quem que mata os clones? A Ritsuko. Mata todos os clones. Tá tudo num cliffhanger ali. Sim.
E aí para a série. O Suzuhara já não tá mais nem aparecendo. Já Suzuhara já foi já morto foi- pelo Shinji, né? Inclusive nesse episódio, no episódio 24, quando tem aquela cena famosa do Eva 01 segurando o Suzuhara na mão E ele espreme e ele espreme. Suzuhara. Kaoru, né? o Kaoru Nagisa. Tô falando do Kaoru. Eu tô falando de Suzuhara antes. Desculpa, tô misturando. Suzuhara sumiu, Já sumiu. faz tempo. O Kaoru O é o... Kaoru tá no episódio 24 ali, quando o Shinji resolve matar ele, Sim. porque é o que ele tem que fazer. Sim, ele é um anjo. O É. Kaoru tem um anjo nele. E tem aquela cena que fica, tipo, sei lá, quase um minuto da cena parada ali do Eva olhando pro Kaoru e no fim ele faz o que ele tem que Faz fazer. ele fazer. Então você tá nesse cliffhanger aí. Super light, tudo normal, gostosinho. E aí a série acaba. E aí você tem 2 episódios que não tem ligação nenhuma com nada que aconteceu antes. Adoro os episódios. Adoro também. Mas eu quero um final também. Eu acho que tem muita gente que pula esses 2 quando vai ver. Sim. Eu não, eu acho que eles são essenciais, assim, pra entender. O que é ruim deles é que o final do episódio 26 é o Shinji aceitando. É o Shinji falando, é assim, ele tá relegando não, eu não quero ser um com o mundo. Eu quero ser eu. Sim. E agora eu vou fazer o meu papel. Sim. E aí, quando o End of Evangelion começa, essa parte não teve. Não aconteceu nada disso. Ela acontece no final do End of Evangelion. É. Porque essa é a explicação que deram pra gente em 90 e sei lá quando saiu o End. 97. Que é, tipo... Então, o filme, você assiste no lugar dos 2 últimos episódios. É, eu não acho que deva ser isso, não. Porque isso é assim... O que falavam na época era... Os 2 últimos episódios são dentro da mente do Shinji. O Andy é fora da mente do Shinji. Mas eu acho que as coisas não seguem o mesmo ritmo. Não seguem, não são a mesma coisa, nem fudendo. Né? O que acontece é, quantas vezes você viu já um Dexter? Quando Dexter acabou, pessoas tiveram ódio. Sim. Não fala, porque... Não, mas eu sei, mas... Tiveram gente- ódio. A gente tá falando de spoilers de Evangelho, não de Dexter. Quando House acabou, pessoas tiveram ódio. Sim. Porque Lost. Lost, como? Cadê a resposta pra todos os enigmas? Ódio. Evangelho foi a mesma coisa. Teve... Numa ilha. Teve a ameaça de morte. E no End of Evangelion... Ele entrega o que todo mundo quer ver. Se quer ver robô gigante batendo em anjo. Mas no End of Evangelion também tem as cenas surreais e pós-modernas. Tem cenas dos cinemas, onde as pessoas estão indo ver o filme. Estão indo ver o Death and Rebirth. Sim. Tem as ameaças que as pessoas mandaram para isso depois. Tem... Cenas gravadas, né? Não, Sim, cenas sim. de verdade. De verdade, mesmo, pessoas. Então, dá pra ver que tem muita autorreferência a partir daí, assim, porque o cara... Eu não sei se foi aí que ele resolveu fazer 10 mil versões diferentes, mas ele fez, a partir daí ele Sim. O ponto é que isso desencadeou. Eu acho que ele não fez as pazes e virou um com a humanidade. Ele preferiu ser ele mesmo. Bom, no final das contas, o End of Evangelion é um triunfo também. É um filme... Eu acho, eu vi agora e pra mim foi um dos melhores filmes dos anos 90. É fenomenal. É que ele precisa do anime, ele não funciona sem sozinho, ele não fica de pé sozinho. mas ele é impressionante o tanto de profundidade que ele chega se você já viu o anime. E ele tem uma música que, pra mim, eu tenho ela em lista minha, porque eu adoro. I know I've let you down. I've been a fool to myself. Não sei o nome dela. I know I've let you down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt and pain, it's time for me to respect. É muito legal. É uma música que... E, tipo, como é no ápice de quando tudo tá acontecendo e tal, você fica com tumbling down, tumbling down, tumbling down. Me marcou pra caramba na época, assim, uma música que também é super importante. Inclusive, se esse episódio, diferente do Netflix, não acabar com Fly Me to the Moon cantado pela Rei, a gente vai ter treta. Sabe o que eu não lembro? Eu acho que esse acabou, hein? Não. Esse que a gente tá gravando agora. Ah, esse? Eu ia colocar...
Vai acabar. Mas eu ia colocar a minha pequena Eva. Não. Rejeito. Vetado, tá bom, não vou pôr. Não, é porque isso era uma constante pra quem assistiu em VHS e tudo Eu vi os mais. 10 episódios com Fly Me to the Moon e os outros do Netflix não. Não, então você terminava a série com Fly Me to the Moon, começou cantado pelo Frank Sinatra mesmo, e depois as versões vão mudando, tem vezes que a Misato canta, vezes que a Asuka canta, que a Rei canta, e tem vezes que as três cantam juntas, e é super marcante da série, assim como a abertura... Não o tem encerramento. nada a ver, mas é super marcante. É super marcante. Então, não tem nada a ver. Tem a Rei voando, girando na tela, num fundo com mar e lua, e a música do Frank Sinatra tocando. Nada a ver. Você não precisa disso pra nada, né? Mas marca, né? Tipo, são 26 episódios vendo isso daí no fim. O Netflix acho que não conseguiu os direitos, né? Aparentemente. Não vi explicação oficial, Eu mas... também não vi. E aí não pôde pôr no final, e aí toca uma musiquinha no Toca uma pianinho. música instrumental que toca na série. Na série, é. É um problema de anime e de animação comercial dos 80 pra frente, assim, dos anos 80 pra frente, que é fazer música stock. Músicas que até são feitas pra série, mas elas vão ser tocadas em tal ocasião. Então, música de tensão. Isso tem no Thundercats, tem... Qualquer desenho dos anos 80 pra cá tem. Que antes não era assim. Antes tinha uma orquestra que fazia orquestração de todo episódio diferente. E o Evangelho é isso. Quando é música de tensão, é aqueles tambores. Tum, 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 tum. Mesma coisa todo santo episódio. Mexe um pouco com a gente, mexe, porque Os tambores são da hora. são legais. Mas, porra, né? Sim, sim. Daria pra fazer de outra forma. Várias outras coisas. Ainda mais uma série que tem tanto cuidado, né? É. Aí outra coisa nesse sentido, que eu não sei nem porque comecei a falar, mas já tô falando, vou falar. Todo anime, menos o Akira, cai. E que me incomoda muito é que eles não prestam atenção no lip sync. Não prestam atenção, não. Não existe lip sync. O Akira é o único, e assim, tô falando, até o Miyazaki não faz isso. Eles dublam depois. Toda animação ocidental boa, assim, americana, a escola americana de animação e o Akira, eles gravam as vozes antes e animam a boca e a expressão facial em cima do tempo do áudio. A animação japonesa não. Depois. Eles dublam depois. Eles têm o texto ali, por isso que tem pouco movimento, porque é uma animação mais comercial, mais barata, mas até filmes da Ghibli, cara, que são super bem cuidados, eles não fazem isso e me incomoda. Então me fala uma coisa. Schopenhauer, cara. Schopenhauer fala num dos ensaios dele do dilema do porco-espinho. que é uma coisa essencial. Quando eu assisti agora com a Marina, minha namorada, ela nunca tinha visto, a gente viu até o 3 juntos. Só, ela acabou de começou ontem. É o nome do episódio 3, não é? É o dilema do porco-espinho. E... Que é uma historinha que... mas, na verdade, não é factual, não é fato, mas você conta uma alegoria que o porco-espinho tem dificuldade de se aquecer, o grupo de porco-espinho tem dificuldade de se aquecer, porque se eles chegam muito perto um do outro, eles se machucam. E aí você pode abrir isso para as pessoas... Quando se aproximam, se machucam, por mais que elas precisem uma das outras. E aí você pode... Na série tem o conceito do AT Field, né? Do... Absolute Terror Field. É essa a tradução? Absolute Terror? Eu não sabia. É. Nunca soube. Ótimo. Que é essa barreira entre as pessoas. Não é só... Entre os anjos e os Evas. Entre os anjos e os Evas, ou entre os anjos e os canhões. Não é só um escudo. É entre as pessoas mesmo. Sim. Vem daí mesmo. E o dilema do porco-espinho permeia a série inteira. E eles, justamente, cada vez que quem deixa alguém se aproximar um pouco mais, tem mais chance de ser machucado. É um dilema terrível para se viver por. E é uma coisa super presente. Todas as relações do Evangelion, quando a pessoa baixa um pouco a guarda, ela também é lembrada de alguma coisa que... Então a Asuka, acontece isso, quando ela deixa o Shinji chegar mais perto e se aproximar.
a confiança dela baixa, e aí ela é relembrada de todas as dores que ela teve e tudo mais. Isso acontece com quase todos os personagens, na verdade. Sim, o próprio pai do Shinji não tem contato com ele de propósito. Sim, porque é uma dor que lembra da mãe dele o tempo todo. E aí o Shinji, a principal neura dele é o pai. Ele odeia o pai, mas ele só quer agradar o pai. Oi, Freud. Tô 100% Freud. Se fosse a mãe ainda ia Nossa, ser... isso é pior. Isso é pior. Mas tem a mãe, porque ele tá Sim. dentro da mãe. Ele Sim, tá sim. inserido na mãe. E quando ele, tá no Eva. ele se apaixona por um clone da mãe, né? Tipo, no final, graças ao bom Deus, ele escolhe a Asuka pra ser a Eva dele. Você acha que ele escolhe? Ela aparece ali porque ele escolheu? Eu acho que é uma escolha racional. Eu tive essa impressão quando assisti. Eu preciso ver de novo. Inclusive, revendo esses três primeiros episódios. Sei lá, a última vez que eu vi foi em 2002, sei lá eu. Só esses 3 primeiros episódios eu notei uma série de coisas que eu não tinha prestado atenção ou dado importância pra época. Como, por exemplo, essa coisa da Nerve sempre vender a outra verdade pro resto do mundo. Uhum. E a relação do Gendo com a Cilly. Como é que é? Ele é um capacho deles, mas ele tá... Ele tá jogando o próprio jogo. Eu nunca consegui pôr o dedo em cima da Cilly direito, até recentemente, pensando sobre... E entendendo, principalmente, esse ponto que... Eles são os fanáticos religiosos. E aí tem uma coisa engraçada, uma teoria muito, muito difundida até, de que a gente é levado a acreditar que a Cilly quer evoluir a humanidade inteira, mas na verdade o que eles querem fazer é evoluir eles, é só pro board. Eles querem que termine o processo de transumanização humana para eles se tornarem um com eles mesmos e foda-se que o resto da humanidade morra. Mas não é o que acontece. Né? Não é. Até porque as coisas saem muito do controle deles, eu imagino. Mas é interessante. E aí é engraçado porque eles falam... Isso eu reparei só agora também. Eles falam, a Nerve sempre vende a história como eles quiserem. E aí eles só terem uma aula de história no terceiro episódio, em clássico, o velhinho, o professor que nem repara que a classe tá toda em cima do Shinji, quando eles descobrem que o Shinji é um dos pilotos de Eva. E o velhinho tá contando sobre o segundo impacto. Uhum. E ele conta como sendo o impacto de meteoro no Polo Norte, que mexeu a Terra e tirou a Terra do eixo. E fez isso. Então, essa é a verdade pra todo mundo, entendeu? Sim. Tipo, eles passaram 15 anos vendendo um negócio de que esquece Lilith. Teve porra nenhuma disso. Teve segundo impacto por causa de anjo, não. Negócio... Adão, né? Adão Foi o Adão que cria o segundo impacto. Ele aparece no Polo Norte mesmo, né? No Polo Norte ou na Antártida? Não tenho ideia. Acho que é Antártida. Antártida, é um dos dois. Eles vendem como um meteoro pra todo mundo. E aí você vai descobrir as coisas mais pra frente. E aí a Misato, quando ela chega e descobre a Lilith lá, e ela se liga na história, que é, sei lá, é quando o Shinji tá meio deprê e a Misato... Quando que o Shinji... sei lá, e a Misato acha que mostrar a Lilith com a Longinus lá vai dar um up nele, ele vai entender. E ali a Misato cai uma ficha grande pra ela começa a mudar. Isso é importante, eu falo já quando a gente for falar de Build, Rebuild of Evangelion. Uhum. Bom, o que mais a gente pode tirar daí? Eu adoro todos os anjos. Acho legal demais que eles são diferentes não só na forma, mas no conceito. Muito. Então tem um monstrão que são os olhos, tem um monstrão que é um diamante gigante, tem um monstrão que não é nada, ele é um vírus de computador. Sim. Tem um monstrão que é o Kaoru. Tem um monstrão que entra no Eva. Sim. Na 00, né? No 00. E são todos aterrorizantes, assim. Porque eles aparecem no jeito que você não espera. Até o Plateuminto lá, quando ele fica de pé. E aí sai os... Você fala, olha só que as louco. Fitas, as né? fitas, eu não tinha ideia disso aí, não. Tem um que é um globo com as linhas que faz um portal em que eles caem lá dentro e ficam presos lá pra sempre. É muito louco, é muito legal, muito bem pensado. Essa parte de ação, assim, é muito bem pensada. A animação é foda, assim. A anime tem problemas com a animação, principalmente de coisas menores, assim, de falas e tal. Mas a ação é muito bem feita, bem trabalhada. Todo mundo fala, os episódios 25, 26 ali é porque acabou o dinheiro e não sei o quê. E não é isso. Não assim. tem nada a ver. É escolha mesmo. Tem cenas que são de storyboard? Tem. Mas não é storyboard puro que tá lá. É trabalhado. E eu imagino que foi escolha
pessoal, Artística. artística. Vamos pôr o storyboard aqui. Pode ser que tenham algumas restrições, algumas coisas que aconteceram e tal, mas o que tá ali não precisa ser refeito. assim. Não. E eu acho assim, pelo que eles fizeram pro End of Evangelion, não parece que faltava dinheiro. Porra, não, ali a Asuka descendo cacete em todo mundo Cara, ali. essa briga é tão maravilhosa. E aí ela vira um paliteiro. É. Puta que pariu, cara. É uma das brigas mais sensacionais que tem no cinema. Sim, Eu, eu fiquei impressionado. Assim. e é um tesão ver a Asuka mandando bem de novo. É. Depois de tudo que ela passou. A hora que ela vem e fala, mano, eu sou piloto dessa porra. E não vai ficar assim. Eu acho foda pra caralho. Eu me empolgo muito. A hora que ela sobe ela sobe o pé assim e desce com o calcanhar na cabeça do Eva, Do Dummy. Dummy Eva lá, é foda. Foda. Ela é muito empolgante e assim, eu acho que alguma parte do choque que o Evangelion causou em mim, jovem, veio pelo fato de que algumas vezes, alguns personagens são cuzão só porque sim. Muitas vezes o Ikari Gendo. E não é porque sim da história. A história diz que ele tem que ser cuzão. É porque sim de que ele tá escolhendo ser cuzão ali. Exato. Não, a escolha do personagem e não do contador de histórias. E faz sentido pro personagem. O personagem teria uma ação. Então, os dummy plugs é muito disso. É tipo, eu não vou mais depender das crianças. Vou fazer um monte de clone aqui. Eu me resolvo sozinho. Eu me resolvo sem a ONU, sem a Cilly. O jogo é meu, eu tô ganhando esse jogo. A Cilly tem participação, ela quer ver o dummy plug funcionando, mas os motivos são outros. O momento que ele tira o Shinji de pilotar e vai até as últimas consequências com o Suzuhara é pesado. Ele vai matar um moleque e ele meio que sabe já. E vai fazer o filho assistir. Uhum. No controle, tipo, sentado no comando do nossa, e ele... Você vê, eles dão o zoom na carinha do Gendo de ladinho. E ele tá super ok com o que ele tá fazendo. Na mão, na frente da boca ali. É. E o Fuyutsuki, o segundo em comando lá do Gendo, ele deve... Ele é o único personagem que eu sinto que faltou aprofundar um pouco mais. Tem a menina também que trabalha com ele, que ela fica com medo, ela não quer atirar. No End of Evangelion ela aparece mais. A Maia? Não lembro o nome dela. Mas ele dá uma arma na mão dela e ela não quer atirar. Ela é uma das que eles morrem quando a Nerve é invadida. Sim. Eu tava falando da animação ser foda e tal, e do contraponto. Tem uma cena que eu adoro e que tem zero animação. Que é a famosa cena do elevador. É uma cena em que a Asuka tá puta, como sempre, mas especialmente puta com a Arei. E eles estão no elevador e a cena tem 53 segundos e não acontece nada. É só ela no fundo do elevador, olhando puta pra Arei e a Arei olhando pra frente, sem olhar pra ela. Zero expressão, Zero expressão. Na versão do diretor desse episódio, a Asuka mexe a cabeça, assim, uma vez. Mas é de propósito. Sim? De propósito mesmo. É que nem a cena do Shinji segurando o Kaoru. O Kaoru. É pra você se deleitar naquela coisa incômoda. Pra você entender o que tá acontecendo ali. Você não precisa não precisa de ação ali. Você só precisa olhar. Olha isso aqui e fica olhando. Até você entender mais a fundo. Sim. É excelente. É cinema autoral num anime que passa Tartarugas Ninja. Depois de Tartarugas Ninja. Bom, sem nota. Sem nota. Assiste, é um marco do... Você já assistiu, né? Você tá aqui e já assistiu. Você já assiste novo. Eu acho que cada nova vista você vai achar alguma coisa que... eu vou ver esses rebuilds aí. Eu vi o primeiro, vou ver o segundo que vai mudar, que eu sei. O rebuild, basicamente... O primeiro é muito, muito parecido com a série. Ele basicamente pega os 3 primeiros episódios em um filme só. Ele adiciona o Kaoru no final. Sim. E é basicamente isso. Não tem muita mudança. O segundo começa com a Mari, a pilota nova. Ela tem um nome super engraçado, tipo, é ilustríssima. O sobrenome dela... Não, coisa assim. Eu juro que eu li algumas vezes pra poder falar e é bizarro. É um nome bizarro. Ela é uma personagem interessante. Dizem, ela aparece
trecho de história, sei lá, no mangá, em alguma coisa, em 98, disputando o laboratório com a mãe do Shinji, Ela aparece no passado. no passado, com 18 anos. Então ela O que tem... colocaria ela com 30 e poucos agora no Rebuild. Mas ela não parece. Parece uma adolescente. Ela parece mais velha que eles. Ela é mais velha que eles, mas ela não parece ser tão mais velha. Ela usa saia preguiada, entendeu? Tipo, ela é mais velha, mas claramente não é tão Tipo a mais velha. Misato. Entre a Misato e o Shinji, entendeu? Entre eles, tinham 20 e poucos anos. Mas aí dizem que nisso daí, ela, tipo, tenta sabotar a mãe do Shinji. E é um personagem que chama Mari. X. Fizeram um link... Deve ser num dos Date Simulator. Tem vários Date Simulators do Evangelho. Ah, é? Aqueles joguinhos que você tem que seduzir a pessoa, só escolhendo um diálogo, que o Steam tá lotado dessas coisas. Sei. Tem vários desses. Tem uns que é o Shinji Detetive. Nossa, mas é muito bizarro os spin-offs da série. Assim, muito bizarro. O jogo que eu sei que é importante é o Girlfriend of Steel. Não é o do Nintendo 64. Não, é o do PS2. Queria tanto, eu não tinha nem o PS2, pra começar, e nunca chegou no Brasil, eu acho. É um jogo que ficou no Japão. E basicamente segue uma menina, chama Mana, acho. E ela aparece em Tóquio 3, na escola do Shinji, e rapidamente o Shinji e ela se dão bem, e eles saem num date. A Asuka fica super revolts com a Mana e rola uma tretinha, assim. E aí, eventualmente, tem uma série de coisas, tem pouca ação, mas basicamente você descobre que ela tá testando para ser pilota de uma concorrente da Nerve. Ah, eu vi isso. É um outro tipo de mecha, tipo, Isso. não é tipo um tanque gigante. Isso. Ela vai ser pilota disso, ela tá correndo, chama Trident, alguma coisa assim. E ela não passa, ela vai voltar para o país dela lá, sei lá eu. E aí tem 3 finais diferentes que podem acontecer. Um é o final dela, o outro é o final da Asuka e o outro é o final do Kaji. Em todos, assim, em 2 ela vai embora, em um ela dá tchau pro Shinji, eles falam que um dia eles vão se reencontrar. No outro, o Kaji faz uma série de outras coisas, não sei o que lá, mas acaba vendo ela indo embora também. E no que não aparece, que é o da Asuka, a Asuka vai consolar o Shinji depois e eles ficam mais próximos pelo jeito que a Asuka age. Esse eu sei que teve muita relevância na época que saiu, porque teve até participação do ano na história e tal. A Mari é outra coisa, e a ideia basicamente que eles partem é: não dá pra gente fazer um Evangelion hoje em dia achando que ia ficar tudo na mão do Japão e a ONU ia estar ok com isso. Ia estar todo mundo... A Asuka é alemã. Alemã, mas ela é médio alemã, né? Soryu não é exatamente alemã. E Langley também não. Acho que ela nasceu lá, só sei lá eu. Asuka também não é alemão, então, sei lá, a gente tá... Mas ok, ela não é, ela é alemã, ela vem pra cá. O que dá a entender é que, tipo, eles ficam peneirando pra ver quais são os pilotos, quais crianças são possíveis de virar piloto, e a Asuka foi uma das primeiras a ser achada. E ter muito potencial, porque tinha muita vontade de fazer isso. Então ela é chamada pra lá. Mas os Evangelions todos, os robôs gigantes, ficam todos no Japão. E isso daria um poder imenso pro Japão se eles não tivessem de se preocupar com os anjos. O Suzuhara, o robô dele veio dos Estados Unidos, não é isso? Acho que sim. O 04, né? Bonito pra caralho o 04 também. Caralho. Pretão. Da hora. Mas os meus favoritos são o 00. Tanto o azul quanto o amarelo. Sei lá eu porque eu me afeiçoei aos dois, assim. Mas o azul mais. Clássico. O que eles querem fazer nesse evangelho é mostrar... tipo, tem uma lei, por exemplo, no Rebuild, que cada nação só pode ter 3 Evas ao mesmo tempo. Você não pode ter mais do que 3 robôs gigantes. Então o Rebuild tá deixando mais de lado as relações dos personagens. Ah, não. Você só ouve falar isso. Porque no Rebuild no 1 tem quase nada. Não, assim, eu acho que muda. Faz tempo que eu vi os 3 primeiros episódios, bastante tempo. Mas eu não lembro de... Tipo, no Rebuild não tem muita cena de escola, não tem... Tem um pouco dele na casa da Misato, mas é pouca coisa. Não, os 2 primeiros episódios é só o Shinji, basicamente. O primeiro é o Shinji chega, vai lutar, moleque. Sim. Porque a Rei não tem condições. E aí vai até a luta dele. E aí ele entra e
se fode, o primeiro anjo destrói a cabeça lá do Eva 01, o Eva cai e você não sabe o que aconteceu. O segundo começa com ele no hospital, acordando. Sim. E aí, tipo, é todo o trajeto dele do dia até ele chegar em casa com a Misato. Quando ele descobre que ele vai ficar com a Misato, porque ele ia ficar sozinho. A Misato achou que ele ia ficar com o pai, ele achou que ia ficar sozinho, e a Misato falou, não, nem fudendo você vai ficar sozinho, moleque, vem ficar comigo. E aí ele chega na casa da Misato, quando ele vai dormir, ele lembra o que aconteceu na batalha. Ele lembra do Eva virando Berserk. E aí é muito legal porque ninguém, a Misato, a Hitsuko, ninguém sabe que o Eva pode fazer isso. E aí o Eva levanta pra pegar, porque ele começa a correr em direção ao anjo, já sem o Shinji no controle. O Fujitsu, ele vira e fala assim ele só fala, tipo, quietinho na dele. Ganhamos. Sim. E isso eu acho que tem no Rebuild. No Rebuild. E aí é genial, porque você sabe que o Fujitsu e o Gendo sabem. Eles sabem muito mais do que o resto. E aí o terceiro episódio é o que ele aparece na escola. É a primeira vez que ele vai pra escola. E aí você conhece o Suzuhara e o Aida. Tá. Até ali não tinha. E aí é o episódio que eles entram já isso tudo tem no Rebuild. É isso. Mas a minha impressão é que ele tava mais focado na ação do que na série, mas posso estar enganado. Não sei como são os outros Rebuilds. Já sei que o 2 é totalmente outra história, mas... Outra história. E a Asuka chega no 2 também. A Mari tá no 2. A primeira ação do 2 é fora do Japão. A primeira cena é com a Mari fora do Japão. E a ação. E é o primeiro Eva diferente que você vai ver. De tudo. É que isso é tipo mini spoiler, porque tipo... tudo bem. Você deu play, você já vai ver isso. O que eu tinha que ver, eu já vi, assim. Sim, sim. O resto é bônus. O resto é bônus. Até porque eu imagino que o Rebuild vai acabar num lugar parecido. Vai acabar num lugar parecido. Tudo leva a crer. Tudo não leva sabemos a crer. ainda, mas... É que assim... Eu não vou nem te falar. Porque, tipo, o final do 2 e o final do 3 são duas cacetadas. Tá. E o final do 2 tem cena depois dos créditos. Bom saber, porque eu fiquei em dúvida nesse 1 aí, se eu pulava ou não. Pulei. Não tem. O final do 2 tem. E é só muito importante, assim, tipo, só muda o final inteiro. Então... Tá. A gente falou pouco do final, né? Do final do End of Evangelion. Sim. O mundo acaba, mais ou menos, assim, mas... eu acho que, assim, no final do projeto de instrumentalização humana e o final do End of Evangelion, a ideia é parecida. Shinji decide. Alguma coisa na vida dele, ele decide. Ele decide. É a hora que ele, tipo, fala, não. Só que, sei lá, você vê o 25 e 26, você não imagina que realmente o mundo acabou e toda a humanidade tá fundida numa sopa gigante. Sim. E você tem um Adão e uma Eva de novo andando. Você não dá pra inferir isso. Não. Não no 25 e 26, não dá. No End ele falou, vocês não gostaram? Então tá aqui, ó. Seus personagens todos queridos, todos morreram. Todos morreram. Sobrou esses dois. Pen morreu. Sim, sobrou esses dois. E é isso. A gente começou de novo, é o Evangelho. É a nova Gênese, na verdade. Agora vai começar o Evangelho. Sim. Não sei nem o que mais falar, pra falar a verdade, mas E é legal, o final do Evangelho me remete ao último episódio feito e apresentado do Caverna do Dragão. Não sei se você lembra. Qual foi o último apresentado? Não sei. É um monstro sem face, sem nada, que tá destruindo a parte de cima da Terra, a crosta do planeta lá do Caverna do Dragão. E eles vão pro submundo, pra parte acho que eu não de vi baixo. Esse episódio, não. É uma loucura. E, tipo, eles não conseguem parar, eles não conseguem fazer nada. O Vingador não consegue parar. E aí o Vingador e o Mestre dos Magos se juntam, unem forças e destroem o adversário. E aí, tipo, eles estão embaixo, nos túneis debaixo da Terra, e o bicho tava começando a comer os túneis. E eles são teletransportados para cima. Eles estão numa parte verde do planeta, uma gramadinho. E aí parece que terminou tudo bem, aí vai dando zoom out e é tudo destruído em volta. Só tem aquele pedacinho. E o Evangelho é mais ou menos isso também, né? Não é, Indy? Eles estão num terreninho, e aí vai dando zoom out e você vê só, tipo, o mar vermelho. O mar vermelho, sim. Porque saiu do... Tipo, aquele ovo saiu... Ele tem, tipo, o tamanho do Japão, um pouco menor, talvez. Saiu de dentro da Terra e voou pro espaço, levando a humanidade. Mas o Shinji resolveu ficar. E sobrou o Shinji nessa praia vermelha, a Asuka e
o que sobrou dos Evas, os corpos dos Evas mortos. Os Evas? Não. Os Liliths, sei lá, aqueles bichos que... Sim. Lilins, sei lá, Sei lá. são, é. Agora eu não lembro se tem esse zoom out aí, mas eu lembro que a ideia é que sejam Adão e Eva, Isso. mas ele tava tentando matar ela de novo. Aliás, a agressividade do Shinji é uma coisa que permeia a série inteira. Ele é um menino Mimado! mimado e tal. Isso fala muito pro nosso Zeitgeist agora de Incel. incel e de Puta, cara. masculinidade tóxica. E eu tava pensando justamente nisso. Quando a gente falou, vamos gravar sobre Evangelion, eu falei, cara, será que esse não é um ponto super importante? Eu acho que a gente tava quase deixando escapar aqui. Mas você vê que ele, lutando lá no Eva, ele tem isso muito. Ele precisa chegar num ponto em que ele é provocado para explodir, e aí ele faz alguma coisa. Desde o primeiro episódio. Ele fora do Eva também é assim. Ele explode, nesse final ele tá querendo matar a Asuka, ele tá querendo estrangular ela, como já tinha aparecido antes. E ele tá sempre, o mundo tá contra mim. Ninguém me entende, Ninguém eu tô me sozinho, entende. ele é frustrado com tudo. É que o que ele tem que o incel básico não tem é a depressão do tipo, eu não vou fazer mais nada porque mais nada importa. Isso é uma característica de depressão clínica sim. pesada. Tipo, tá suicida, eu quero me matar. Várias vezes ele deixa de lutar porque ele está esperando ser morto, Sim. praticamente. Tirando essa parte super importante dele, ele tem muita característica do incel clássico, que é o mundo está contra mim e eu não tenho nada que eu mereço e eu sou um coitado e por que as coisas não acontecem comigo, por que minha mãe me abandonou, por que meu pai não fala comigo, e essa frustração vai crescendo e ele explode fisicamente. Mesmo ele sendo um menino de 14 anos, ele consegue... Ele é um menino de 14 anos com uma arma gigante. Exatamente. É pesado, é complicado, é uma coisa que eu espero que vai sair ano que vem, o Rebuild 4. Eu não sei se isso chegou, bateu na porta do ano e falou, rapaz, as coisas são outras e talvez você tenha aqui uma parcelinha de culpa do Zeitgeist atual. Assim, eu acho estranho que o Evangelion como um todo fala muito pro público masculino. Com personagens femininas tão fortes. Com personagens femininas tão fortes, assim, é uma pena que uma obra tão profunda, tão importante e tal, seja conhecida muito por esse tipo de pessoa e não pelo público geral. No Japão talvez seja mais geral, porque fez um sucesso maior do que aqui. Não, eu sei que Evangelion tem meninas, perdoe a gente. Evangelion tem uma aproximação gigante com as meninas também. É impossível contar o número de cosplays de Rei e de Asuka que existem no mundo. E você praticamente não tem cosplay de Shinji. Sim. Até porque, né? Ninguém quer fazer um Shinji, caralho. É uma camisa de manga curta, basicamente. E nossa senhora, e uma bolsa de carteiro. Não, realmente é mais fácil. Mas eu sei que chegou, mas a diferença é quanto chegou. O público masculino, no Ocidente, pelo menos, surpassa o público feminino. Ultrapassa. É que o feminino tem uma barreira. Eles precisam... anime, coisa de menino. Não sei. Robô gigante. Isso era antes. Isso era na nossa época. Nossa época, a sociedade tinha feito uma divisão, que era uma divisão que não era justa, para pôr jogos de videogame para menino, robôs gigantes para menino. Tipo, e aí a menina não ia assistir, porque não era para menino. Assim como o menino não ia assistir Sailor Moon, Sim. porque era para menina. Hoje em dia, essa barreira eu espero que tenha caído, que a gente seja uma sociedade melhor do que isso. Como a gente tá falando do negócio dos anos 90 que fez sucesso lá, acho que ainda tem um pouco desse estigma hoje, mas que não deveria. Acho que é o mesmo problema do 2001, que ele é super importante e tal, mas ele apela para pessoas de tal e tal gosto, e isso acaba filtrando um monte de outras pessoas que poderiam ter visto e gostado. Se beneficiar de assistir 2001. Assim como o Evangelion pode ser um benefício assistir. Assim, eu contei pra minha esposa o Evangelion, eu não tinha visto o End ainda, eu tinha visto só a série. E eu falei, nossa, acho que você nunca vai ver, acho que eu nem quero que você veja. Mas se por acaso um dia, quem sabe você visse, talvez você fosse gostar. Porque trata de temas interessantes. E que vão falar com você. Vão falar diretamente com a Yaskara, sem dúvida. Eu não sei. Eu tive namoradas que assistiram e amavam Evangelion.
E eu espero que a Marina goste. Ela gostou dos 3 primeiros episódios, não amou, mas eu entendo, Não, porque 3 primeiros episódios não ainda é não. pra amar nada, não é. Se você quer recomendar pra alguém, fala, passa do quarto, querido, por favor. Eu só apaixonei do 15 pra frente. Sim, Até lá eu tava gostando. mas não era uma loucura, né? Eu sei. Evangelion, eu não sei se ele foi super bem pensado desse jeito. Então, parece que, vendo um pouco da história da produção, que eles faziam episódio por episódio. O Ano escrevia episódio por episódio. Aff. Ele não tinha um plano. Quer dizer, devia ter um plano, obviamente. Mas Ele tinha um lugar que ele queria chegar. mas então, por isso que é tão bagunçado. Aliás, uma coisa interessante da série é que os episódios são... Eu falei isso no episódio passado do podcast, quando eu não tinha acabado ainda. Que talvez daria pra ver fora de ordem. Não dá pra ver fora de ordem, mas os episódios são contidos em si mesmos. Sim. Então, você não tá indo de cliffhanger pra cliffhanger, assim. O Rebuild, sim. Rebuild é cliffhanger pra cliffhanger. Até porque são filmes, né? São 4 filmes. Bom, Muito bem, falamos muito já. falamos muito. Fica tratado sobre a possibilidade de ter gerado, sim, e de ser um ponto de partida para a sociedade que a gente está hoje inserido. A gente tem esse problema real desses incels. Eu acho que é uma coisa que a gente devia estudar mais a fundo, inclusive. É que é uma coisa que tá acontecendo, a gente só vai ver consequências mais claras disso mais pra frente, né? Mas a gente já vê consequências hoje. Sim. Porra. Sente consequências hoje. Pessoas mortas por causa disso. Por causa disso. Eu acho que tem toda uma raiz que, assim, ou o evangelho estava explicitando, ou o evangelho estava exaltando sem saber. Como toda grande arte, assim, ele mostra... Uma situação que existia... Acho que as pessoas podem entender mal. É como o Clube da Luta, que a gente já falou algumas vezes. O Clube da Luta tem os piores fãs do mundo, porque tem um monte de gente imbecil que gosta do Clube da Luta, porque não entendeu o Clube da Luta. Acha que tá defendendo... Um estilo de vida. E não é uma crítica. Aquilo é uma crítica. O Evangelho não sei se ele é diretamente uma crítica à masculinidade, assim. Apesar das personagens femininas e tal. Mas pode ser. Eu acho assim. Eu não acho que esteja exaltando nada. Evangelho, sem dúvida, é uma crítica entre as relações pais e filhos. Sim. Isso descaradamente. É uma crítica sobre relação entre pessoas, no geral. É uma crítica à frustração, à depressão, uma crítica, tipo... Não é uma crítica, mas é uma exposição. Criticar não necessariamente é ser negativo. A gente está criticando o Evangelho nesse momento, sendo extremamente positivo quanto a ele. E nesse ponto, eu acho que ele toca em verdades que talvez já existissem. Inclusive, pela sociedade japonesa, já ser sedimentada de um jeito diferente do que a gente era na década de 90. Sim. Você vê uma coisa super engraçada. O Shinji tem um Walkman. Sim. Mas ele ganha um celular. Sim. Da Misato. E é engraçado, porque, tipo, isso é 95. Em 95, se tinha um celular aqui, ele era uma caixa numa mala, né? Não tinha. Tinha os BCPs gigantes. O meu pai tinha um celular. O meu pai também tinha. Era um BCP gigante. É um Motorola. Um Motorola grandão. Isso. BCP o tijolo. A BCP era Claro antes da Claro. Um tijolão, né? Era isso. E ele ganha um celular pequenininho que ele deixa em cima da mesa. Sim. A gente tem essas diferenças. A tecnologia no Japão, ela rodou de um jeito que não rodou pro resto do mundo. Eles moram no futuro, basicamente. Eles moram no futuro. E isso também mudou a sociedade deles. Então, essa parte da internet, por exemplo, é uma coisa que quando chegou lá, desenvolveu de outro jeito que não desenvolveu aqui, né? Anyway, teria de gastar mais muitas horas para discutir sociedade japonesa. Eu não sou nem de perto um expert nisso para falar. Nem eu. Também não falamos muito das coisas religiosas porque elas estão basicamente nos nomes e tem o simbolismo e tal, mas tá bom já, né? Não. Eu acho que assim, poxa, se você vê que tem lá uma Lilith, você pode dar uma pesquisada sobre quem foi. E aí você vê que ela tá empalada com a lança Longinus. Aí você vê que a lança Longinus foi a lança que um centurião romano, ou Longinus, enfiou no Jesus. Aí você fala, bom... Tem coisa aí, né? Tem um simbolismo aí interessante, dá pra ver. Tem a árvore que aparece na abertura do Evangelho, ligada ao judaísmo. A formação dos Evas, quando realmente acaba o mundo ali,
que aparece na abertura também, rapidinho. Também é um símbolo da Cabala, não sei o quê. Enfim, é muita coisa, muito detalhezinho, assim. Muitas vezes é só uma homenagem, muitas vezes tem um simbolismo, mas não precisa muito disso para entender a série, os conceitos. Não. Você não precisa ser Você não precisa ser um cara que estudou Schopenhauer, você não precisa ser um cara que estudou Freud, você não precisa ser um cara que estudou a Bíblia ou a Cabala. Você precisa ser alguém com vontade de aprender e de prestar atenção em coisas e aberto à experiência, principalmente. Porque eles vão te entregando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. É orgânica a passagem. A conversa sobre o Dilema do Porco-Espinho é uma conversa por telefone entre a Misato e a Hitsuko. Ela dura 1 minuto. Uma coisa que aconteceria entre duas amigas daquela forma. Sim, ela dura 1 minuto, uma conversa que tá ali inserida dentro da situação que a Misato tá descrevendo do Shinji. Então, as coisas são orgânicas, são fáceis, elas são digeridas já, e você pega a camada que você quiser prestar atenção para prestar atenção. O ponto é, quanto mais fundo você deixar aí, mais coisa você vai achar para ver ali. É uma coisa bem boa para seguir Tartarugas Ninja mesmo. Eu só queria que o ano decidisse, assim, vou fazer a versão final. Vai sair. Eu acho que já saiu a versão final. A versão final é o anime e o End of Evangelion. Eu acho que é. Eu acho que é isso também. Eu adoro o Rebuild. E o Rebuild, inclusive, eu vou falar uma coisa sobre animação. Ele usa animação 3D, puxando para tentar deixar um pouco mais real e tal, mas ele não super usa. Sim. Então não fica de mau gosto. E eu acho isso muito legal, muito importante pro anime que foi não perder a importância que tem. Tipo, é uma coisa que fica bem dentro do razoável. Sim. Valeu? Muito bem. Então, se a gente teve uma omissão muito grande, ou se a gente falou alguma merda aí, falem com a gente. Pode mandar um e-mail no podcastcatchingup@gmail.com. Ou procure a gente no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. Ou manda mensagem no Twitter e no Instagram, no @podcatchingup. Ou procure a gente a nível pessoal. Se quiser xingar pessoalmente ali, Pode xingar. Não quer xingar a instituição do Catching Up, mas quer xingar eu, Davi. Eu sou o @odesinformante no Twitter. E eu sou @dedonato também no Twitter. Valeu. Falou.